99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Munkmak, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmak.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. Hoje com Antônio Lupi. Quatro horas, 6 minutos, uma excelente tarde para você que está acompanhando a programação da CBN Campinas. A partir de agora está no ar o Arena CBN desta quinta-feira. Hoje é 28 de novembro de 2024. Pelo que a gente está acompanhando, né, o cenário, acompanhando de longe, pelo visto, eu estarei aqui até esse finalzinho de ano, porque Eliel Almeida já está pensando no carnaval, hein? Quem diria? Grande Eliel, tirando aí alguns dias de descanso, merece, né? Até porque trabalhou muito em 2024. Grande Eliel Almeida. Tudo bem, Carlão de Freitas? Boa tarde, seja bem-vindo, Carlão. Antônio Lupi, obrigado, boa tarde a você, vontade. Boa tarde ao ouvinte CBN. Vamos resenhar até às 5 da tarde. Hoje também estamos aqui com ele, o nosso Papai Noel. Grande Papai Cabelo. Noel, William Cabelo. Para quem não sabe, o William Cabelo, ele faz esse trabalho de Papai Noel. Inclusive, ele já vem praticamente pronto, porque ele tá com o cabelo grande. Sim. Já tá com a barba quase volumosa, a barrigona e com a sacola cheia, né, Cabelo? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Lupe, Carlão, Boa tarde. Chaibe, Eliel Almeida, onde estiver, toda a nossa audiência. Não, mas ainda tem um pouquinho ainda, vamos curtir esse finalzinho de ano. Quem fez, dá pra fazer mais. Dá pra fazer ainda, dá pra fazer. Não muito, tá? E Dá com pra moderação. fazer. E com moderação, é Aliás, sempre importante. sem moderação, só o sarcófago. Só o sarcófago. E sem contraindicação. Aliás, a música que você separou hoje, ela fez muito sucesso, hein? Muito sucesso. Mas as cantoras sumiram, né? Antigamente, nas páginas policiais, tinha uma expressão, né? Tomaram um rumo ignorado. Nem entendi. Tudo bem, Fábio Scheibe? Já tá com a cabeça mais tranquila depois da chumbada que vocês levaram do Botafogo? Ou ainda você está tenso? Eu vou no lema do Cabelo, né? O Cabelo falou que o campeonato ainda não acabou, então a esperança, como é verde ainda, é a última que morre também. Mas eu queria destacar logo no início do programa, né, Lupi? Fala, Cícero. A ação, o projeto da torcida organizada do Corinthians, né? Arrecadado 5 milhões de reais em menos de 12 horas, como forma de quitar a Arena, que está em dívida, né? O Corinthians tem dívida na Arena, pretende arrecadar 710 milhões, em 12 horas foram arrecadados 5 milhões. Tá acabando. É um projeto angariado pela Gaviões da Fiel, né? A gente vai falar sobre esse assunto aí, porque assim, acho bem legal o gesto da torcida do Corinthians, mas assim, essa dívida, quem assumiu ela foi o torcedor do Corinthians? Ou foram os dirigentes que na época estavam sentados na cadeira de presidente ou nas outras cadeiras da diretoria e assinaram e deixaram o clube com essa dívida gigantesca. Nós demos um estádio pro Corinthians. Essa maluquice. Vocês deram uma bomba pro Corinthians, isso sim, e aí acaba sobrando pro torcedor. Daqui a pouco a gente fala sobre esses e outros assuntos. Hoje é uma quinta-feira que, assim, sabe, tem final de Libertadores no sábado, mas amanhã a gente vai falar mais sobre esse duelo entre Botafogo e Atlético Mineiro. Mas não é só Libertadores que tem final. Lá vem, vai. Hoje é o segundo jogo da segunda mineira, Guarani de Divinópolis e Uberaba. Lembrando que o Guarani tem a vantagem por vencer o primeiro jogo por 2-1. Divinópolis? Jogão, hein? Isso. E o Uberaba decide. Qual é o nome do estádio em Divinópolis? Esse eu não sei. O de Uberaba é João Guido. Não, mas eu quero de Divinópolis. O de Divinópolis eu vou consultar e eu te falo. Você caiu por terra aquela questão de que o Cabelo sabe tudo no futebol. Não, eu não sei tudo. Quem me dera, imagina. Não, você falou que eu não sei nada. Você vendeu esse peixe pra gente, ó, eu sei tudo. Eu
sendo um dos elementos do programa, eu vou trazer informações aleatórias. E você, por enquanto, não tá trazendo absolutamente nada de interessante. Série B, é Série A2? É a terceira, eu quero saber o nome do estádio do Guarani de Divinópolis. Eu vou trazer pra você em instantes. Tá bom, então. Eu vou ficar aqui. Aliás, hoje é quinta-feira. Hoje não tem muita coisa pra gente falar de bola, porque não tem jogo. Ontem nós tivemos Grêmio. Aliás, Renato Gaúcho, mais uma vez, um belo de um personagem ameaçando a imprensa. Que coisa feia, hein, Renato? Que coisa feia. Não pode, cara, não pode. Nós tivemos um empate entre Grêmio e Cruzeiro, empate morno, né? Eu vi só a hora que fez o gol, depois eu desliguei e não perdi nada, né? O Matheus Pereira, né? Aí nós não temos rodada do... Agora você vai esperar. Nós não temos rodada do Campeonato Brasileiro. Não. A Série B acabou. Já é um costume. Série C acabou. Já é bom pra gente se acostumar. Opa, sextou, hein? Porque está chegando aí o final da temporada, né? Tudo bem que tem o Mundial, o Intercontinental, sei lá agora. Vamos ter um brasileiro lá, né? Porque é o campeão da Libertadores que vai, né? Então, Botafogo, é um brasileiro. Atlético Mineiro. Mas hoje, então... Fala, Chaib. Não, e pelo como andam as coisas no Santiago Bernabéu, pode ser perigoso pro Real Madrid não conquistar esse título. Aí o brasileiro pode ter esperança, hein? O Real Madrid tá mal, perdeu ontem. Cara, futebol é dentro de campo, pelo né? amor de Deus, Chaib. Futebol é dentro de campo. Você entendeu o que ele falou? O Real não vive uma Ele tá boa falando fase. que o Botafogo, o Atlético Mineiro, hoje é favorito contra o Real Madrid. Numa decisão não, de... mas tem esperança. É isso? Cara, o que eu ele lembro falou? uma vez, eu entrei numa fria Ele disse, dessa. mas ele disse que Botafogo ou Atlético é Que tem favorito chances, contra o Real Madrid. Eu entrei numa fria dessa em 2011. Eu era encantado, eu era apaixonado por aquele time do Santos. Com o Neymar, com o Ganso e tal. Até Zé Love. Teve aquela entrevista fatídica do Léo, vamos ver se o Barcelona é assim mesmo. E aí eu tava numa resenha, eu, meu pai e meu cunhado Buiu, São Paulino de 4 costados. Aí eles, não, que o Barcelona vai atropelar, que o Barcelona... Falei, não, o Santos tem chance. Vamos lá, o Santos tem chance. Meu pai, não, que não tem nem jeito, não precisa nem jogar. Falei, o Santos tem chance, tem Neymar que bate com o Messi, tem o Ganso que bate com o Iniesta, com o Xavi e tal. Só que não. O resto é história. O resto é história, né? Nossa, mãe. Nunca mais entrei nessa. O ano passado a gente tentou também, durou 38 segundos, né? Manchester City e Fluminense. A glória do Fluminense foi ter saído jogando contra o City. E pior que os caras vendem, tipo assim, o Fluminense tem a melhor geração do futebol brasileiro e vai encarar o Manchester City, que vem de derrota pro Norwich, sei lá, e aí chega lá e toma uma O próprio Flamengo, né? Vamos falar a verdade, perdeu por 1-0, foi na prorrogação, mas a hora que o Liverpool forçou, fez o gol, né? E o Corinthians... Deixa quieto. Não, os que ganharam também, o próprio São Paulo, Internacional, São Paulo e Corinthians, ótimo, né? Foram campeões, histórico e tal, mas foi um sufoco danado, né? Um sufoco... Ficou muito desigual hoje, né? Com a abertura Aquele jogo do mercado Internacional europeu. e Barcelona, Nossa, do Gabiru... mãe. Foi um massacre do Barça. Aí espeta uma bola, caixa. Mas ficou desigual, né, Lupe, pro futebol sul-americano, porque agora a abertura, né, a dupla nacionalidade, antigamente tinha o limite, né, de 3 Lei estrangeiros. Bosman. Lei Bosman. Então hoje abriu pra Europa, então as equipes da Europa montam verdadeiras constelações, né, mais fortes que seleções, né? Vamos fazer o seguinte, então. Como nós temos aqui assuntos pra discutir, mas claro que nós queremos a opinião do torcedor, mas hoje nós vamos com aquela enquete que você já sabe, aquela enquete gostosa, pra quebrar o clima. Final da semana tá chegando, o pessoal já tá colocando o pé no freio. Chegando Os dezembro. campeonatos já estão terminando, então vamos com uma coisa mais light. Amanhã o bicho pega, tem decisão da Libertadores. Claro que vai ter o cara a cara, claro que vai ter o palpitão, vai ter muita coisa. Mas hoje, quinta-feira é dia do quê? Hoje é quinta... Vou perguntar pro Carlão. Quinta-feira é dia do quê, Carlão? TBT. TBT, verdade, Antônio Lupe. Então, assim, verdade. E a gente tava discutindo ali na redação, o Carlão fez uma pergunta pro Cabelo, quem foi revelado no Nacional do Amazonas e que foi campeão mundial com o São Paulo? Isso. O Cabelo não soube. Não soube. Eu também não. Peguei na curva. Ele pegou Foi? Cai por terra mais uma que ele não sabe nada de futebol. Não sei nada. Aí ele só fica enquanto houver matemática. E aí o Cabelo não sabia. E aí Carlão de Freitas falou, Cerezo. Isso. Aí o Cabelo, mas como você sabe disso? Carlão falou, é que tinha um jogo na década de 80 chamado Master. Opa, que era perguntas e respostas. Verdade, Antônio Lupe. Tô certo ou tô errado? Certíssimo. Então vamos fazer o seguinte, pra você voltar no tempo, aliás, hoje é quinta-feira, TBT, qual jogo
da sua adolescência, década de 90, década de 80, década de 70, década de 60, você recorda e tem saudade? Por exemplo, o Carlão tem saudade do Master, certo, Carlão? Sim. Eu, por exemplo, gostava muito na década de 90, quando já estava um pouquinho mais grandinho, de jogar, sabe o quê? Com os meus colegas da escola? Super Trunfo. Eu gostava de Banco Imobiliário. Banco Imobiliário. Tudo bem que eu sempre terminava falido. E, aliás, no jogo e na vida real, né? É ou não é? Ei, Camila. Tanto é que a informação que chega é quando cai o pagode, você começa tomando a verdinha. Você tirava aquela carta assim, ó, na Avenida Soto... Soto Maior. Vieira Solto. Vieira Solto, no Rio de Janeiro. Pô, vou ganhar o jogo. Dali, aí eu vi um adversário, comprava, tá? Daqui a pouco tinha tudo hipotecado lá. Essa do Lupe é boa. Como que é quando cai o pagode, faz a minha saca. Então vai. Assim, Caiu o salário. Rapidamente. Cabelo é o seguinte, recebe o salário, ele começa... 5 primeiros dias numa verdinha. Lá pro dia 15, vai pra uma azulzinha. Sim. Que é uma boa cerveja. É uma boa. Lá pro dia 22, velho. Canceladinha aí. Que é terrível. Nossa, mãe. E uma cristalizada também, que Deus me livre. só não cristaliza o fígado. Aí você fica imaginando se chega no dia 28, 29, já acabou, você imagina, vai até acetona. Ô, Fábio Chaib, e você? Qual jogo você gostava de brincar na sua adolescência, quando garoto, lá em Mogi Mirim? O War, né? O War era muito legal. Sensacional. De guerra. O War era muito bacana. E você aprendia bastante também, né? Não que eu tenha levado isso até os dias de hoje, mas aprendi bastante a época também. Muita geografia também, não é? História. Estratégia, também. Né, Chaib? Nossa. Exatamente. Cara. Pensava estratégia. Então vamos lá. 991869070, 19 é o código de área, 991869070. Repito mais uma vez, 991869070. Se você está indo embora para casa, quer participar dessa enquete quinta-feira TBT, nós queremos saber qual o jogo que você gostava de brincar na década de 90, na década de 70, de 80, enfim. Já citamos vários aqui e eu conto com a sua participação, hein? Quero muitas mensagens, porque hoje nós precisamos de você, ouvinte, porque não tem assunto. Essa é a grande realidade. Eu não minto pra você. Eu falo a verdade. Os assuntos estão acabando. Tanto é que agora, nesse período de dezembro, já estamos buscando aquelas entrevistas... Calma. Eu tô calmo. Aquelas entrevistas legais, bacanas, com personagens da bola, pra gente quebrar o clima nesse... Aliás, o mês de dezembro parece um mês de desfalques no desfalques. No quadro. Aliás, o senhor foi menino, viu? Nossa, o senhor foi menino. O senhor pegou as férias lá, não falou com ninguém, falou, ó, só dia tal, eu tô indo embora. Eu e o Carlão desenhando aqui, não, mas não podemos ficar sozinhos. Puxa tal. Então, assim, foi bem legal. Autônomo, né? Não dá satisfação. Foi bem legal o que você fez. Tomou atitude como se não houvesse mais amanhã. Pensou no eu e esqueceu do nosso, mas tudo bem. Aí, não tem patrão. Não tem patrão. A vida é uma roda gigante, viu? Quero só ver. Vamos lá, 991869070. Qual jogo que você gostava de brincar na sua adolescência ou quando você era criança? Até porque hoje é quinta-feira, é dia de TBT e eu conto com sua participação. Você que está no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, também pode participar através do chat. É isso mesmo, se você está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, manda ali no chat qual jogo que você gostava de brincar quando era mais jovenzinho, quando era adolescente, criança, enfim... Peão de madeira era legal, mas eu nunca soube jogar. Eu tinha medo. Nunca soube jogar. As histórias que o cara soltava de uma maneira errada, o prego voltava. Eu nunca logrei êxito no peão. Beleza? São 4 horas e 20 minutos. No dia 28 de novembro, o Guarani entrou em campo. Ele enfrentou ou o Náutico, ou o 15, ou o Juventus, ou a Portuguesa, ou o Sport. Curitiba bastante boa, também. Bem. É um desses ou não? Não. Ah, então tem coisa errada. Não. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos. Esse jogo que você separou, ele aconteceu no mesmo ano que essa música foi lançada. Vai. Essa daí é um TBTzão, hein? Carla Cristina. Analisando essa cadeira. Ó, Fábio Chaib, não. Quero me livrar a capela, hein? Situação precária. Quero me livrar dessa situação precária. Essa música se
caixa. Talvez ô, sim. Quer dizer, ela nunca perde a bola. Não, ela é atemporal. Atemporal. O problema é que as cantoras sumiram, né? Sumiram. Elas deixaram o problema aqui, ó. Carla Vazaram. vocalista. Então é isso. Essa música. E daqui a pouco, na reta final do programa, você pode também participar. Em que ano foi o jogo do sarcófago que envolve o Guarani? Aqui no Arena, aqui tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues Obolacha e no streaming Daniel França. Está no ar o Arena CBN. Arena CBN. Oferecimento Monkeymac, locação de caminhões Monkey e guindastes, monkeymac.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Manhã CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 24, mensagem do Sérgio. O programa é bom, mas as escolhas musicais são péssimas. Sergião, que tá no YouTube, cabelo, viu?
Sérgio, a gente vai. Vamos tentar melhorar, A gente Sérgio. vai acionar o ECAD. Isso. Pra que dê dicas de músicas interessantes pra William Cabelo. Posso 2 informações rápidas? O nome do estádio do Guarani de Divinópolis. Valdemar Teixeira de Faria. O Farião, né? O Farião. E pela Taça Fares Lopes, que é a Copa Paulista do Ceará. Opa, tem gol, hein? Tem gol, ó. E é gol do Calcaia, hein? Ou é do Floresta? Vamos repetir? Estamos acompanhando o Floresta aqui, você está jogando com o Calcaia, é o que temos, né? Guarani e Ponte, que observem bem, porque ano que vem tem Floresta e Guarani, Floresta e Ponte. Vai jogar com o Floresta, cara. É a vida, Grande né? abraço pra todo mundo lá. Aliás, Floresta... foi de pênalti. Foi de pênalti. Do Calcaia, do Floresta. Floresta empatou. Floresta é a cidade? Não, é um time... Ele não é de Fortaleza. Manda no Presidente Vargas. Será que é de Fortaleza, Floresta? Vamos confirmar aqui. O Cabelo tinha que saber essas coisas. Não, mas calma, a gente vai melhorando. Então tá bom. Ó, deixa eu registrar as primeiras participações. Vamos lá. Boa tarde, Arena. Jogos de tabuleiro eram só em dias de chuva. Estes mesmo. Jogo da Vida, Detetive, Banco Imobiliário e etc. E tinha o Stop, lembra do Stop? O Stop. Opa, também. Bom mesmo era na rua. O Pique Bandeira, abraços, é o Marcos Pimenta de Indaiatuba. Indaiatuba nos abraça. Boa tarde, jovens do Arena. Minha maior diversão nos anos 70 era carrinho de rolimã. Roberto Stradioto de Hortolândia. Hortolândia nos abraça carinhosamente. A Divina Bertalha de Americana que nos abraça carinhosamente. Amigos, fui campeã de queimada na adolescência. Aí, que legal. Mas o jogo que unia a família à noite era o Truco. 6, ladrão. Dança. Divina Bertalha. Eliel apareceu aí dançando. Poxa, Lupe. Parabéns pela indicação. O prêmio foi essa mensagem aqui é pras meninas, pra Thalita e pra Thalitinha. Muito bem. Parabéns, viu? O Emerson mandou mensagem aqui. Bolinha de gude. Bolinha de gude. Tinha aquelas leitosas ele saía bonitas. com um saco cheio de bolinhas de gude. Ó, que legal, Tinha as hein? verdinhas e as leitosas. Será? Eu era meio ruim, eu gostava. Eu brincava, Aliás, né? 2 coisas que eu gostava, mas sou... Eu quebrava um sinuca, legal. Bilhar, adoro jogar, mas sou péssimo. Ó, o Emerson César, que é porteiro, tá sempre acompanhando a gente indo pro trabalho. Ele citou o Super Trunfo e também o War. War, de Fábio Scheib. Pergunta pra vocês, essa eu vou mandar pro Carlão de Freitas. Alberto Valentim, ele não é um técnico / treinador muito grande pra Ponte Preta na 3ª divisão? Então, olha aí, coincidentemente era uma resenha, foi uma resenha nossa agora no cafezinho, né? O Alberto, ele tá precisando se firmar no mercado, né? E até me estranhou ele acertar com a Ponte na Série C. Agora, como o próprio Brigatti disse, é um recomeço, tanto para a Ponte Preta como para o Alberto. O Alberto precisa se restabelecer, se recuperar, contar com com resultados positivos, coisas que ele não tem feito nos últimos tempos. Então, por isso, não foi muito para a Ponte, não. Acho que tá de bom tamanho. E lembrando que se ele faz um bom campeonato paulista e uma Série C, a Ponte não deixa, mesmo na Série C, não deixa de ser uma grande vitrine. É uma camisa pesada, né, William Muita Cabelo? tradição e história. É verdade. Boa tarde! Foi a deixa maravilhosa no Pó de Ponte. Não, beleza. Boa tarde, rouba a bandeira na rua, muito bom. E também peão, quem mandou mensagem pra gente foi a Fabiana Souza. Nós estamos querendo saber, porque hoje é quinta-feira, data do TBT, jogos, brincadeiras que vocês gostavam ou praticavam na adolescência, nos anos 90, 80, 70, 60, 50, 40, acho que deu, né? Então pode mandar mensagem pra gente, 19 99186 9070. Por exemplo, olha o que disse aqui a Mariana Monteiro. Boa tarde, Lupe. Júlio. Eu acho que é o Cris Alvione, mas agora... não, é o Cris Alvione que mandou mensagem. A melhor jogo que tinha era pera-uva ou salada mista. Nunca brinquei, não é da minha época. Pré-sextou usando o celular da dona da pensão, a Mariana Monteiro. Acabou a bateria, ele tá usando outro telefone. Também fica mandando zap o tempo todo, mas é bom a sua participação, viu, o JP? Pode mandar mais participação, não é JP, é o Cris Alvione. Boa tarde, galera do Arena. Ó, o Rodrigo Popo aqui, ó. Eu tinha 3 jogos que eu adorava jogar quando criança. Detetive, Interpol. E Scotland Yard.
Detetive acho que é o mais... Abraços a Detetive era todos. legal também. Detetive era muito legal. Quando você tirava no papelzinho. Ó, o Mário de Jesus aqui, ó. Quase 60, brincava muito de bets. Betis. Não é essa Betis hoje de apostar, não. Não. É o jogo Betis, aquele que você pega o taco, tem que Sim, acertar a casinha isso. do amiguinho lá, do time adversário. Me ralei muito com o carrinho de rolemã, mas estou sobrevivendo e amante do ciclismo MTB, ó. Olha aí, Faz, muito bem. faz... eu tô começando nessa arte também. É bom parar então, porque antes que machuca. Emanuel de Limeira, Imagem e Ação, War e Master. Eram jogos que ele gostava de brincar. Emanuel Master era Massaro bom, mandou mensagem pra gente. Obrigado, boa tarde. Eu gostava de peão de madeira. Peão. Agora uma pergunta. Como pode o presidente gerente ano passado falar parabéns pra mim e este ano não falar críticas merecidas para mim? Quem montou o time deste ano? É o Nossa, Gramari mãe. que manda mensagem. Críticas direcionados à diretoria da Ponte Preta. Tem razão, Gramário, né? O trabalho da Ponte foi um trabalho de rebaixamento, né? Então, os resultados estão aí, os resultados falam por si só, né? Então, Os números são frios. não tem nada de parabéns pra mim, não. Muito pelo contrário. A Selma mandou mensagem, fui campeã de rua no Bambolê nos anos 90. Bambolê. Bambolê, ó. Foi nome de novela também. Tinha que ter um belo de um gingado ali, porque é difícil manter o controle, Eu era né? bom o bambolê rodando nas mãos, Tá. mas aqui na cintura não... Eu não Até era- porque, né? Eu não era bom no bamboleiro, mas o meu só aumenta. A circunferência só expande. O meu com 12 anos, 13, eu era, nossa... Ô, Chaib, você trouxe o destaque 4h31, só deixa eu ver aqui. Dá pra mais um pouquinho. O Chaib trouxe um destaque aqui pra gente também falar sobre esporte, sobre essa situação do Corinthians de fazer uma vaquinha virtual, das organizadas do Corinthians, de fazer uma vaquinha virtual pra tentar quitar a dívida da Arena do Timão. Em 12 horas, Carlão, eles arrecadaram mais de 5 milhões de reais. A gente vai falar sobre esse assunto daqui a pouco, depois do repórter CBN. Vai! Repórter CBN. Quinta-feira, 28 de novembro de 2024. A União pagou mais de 955 milhões de reais em dívidas atrasadas de estados no mês de outubro. A maior parte é relativa a pagamentos pendentes do governo do Rio de Janeiro. Na sequência vem Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás e Acre. Os dados foram divulgados hoje pelo Tesouro Nacional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o pacote de corte de gastos anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá prioridade no Congresso Nacional nas últimas 3 semanas do ano. A tramitação começará na Câmara dos Deputados. As mudanças feitas pelas propostas ainda precisarão ser incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, negou ter feito ameaças a repórteres após o jogo de ontem contra o Cruzeiro. Em nota, ele destacou ser contra qualquer ato de violência. Durante a entrevista coletiva, depois do empate por 1-1, o treinador foi questionado sobre a permanência do clube e sobre a permanência dele no clube e respondeu dizendo que há muitas mentiras divulgadas. Na mesma resposta, Renato Portaluppi afirmou não ter medo de ninguém, citou a família de jornalistas e ressaltou que vai expor alguns profissionais. O governo da Espanha aprovou a implantação de uma licença remunerada de até 4 dias para evitar que trabalhadores corram riscos durante emergências climáticas. Empresas foram criticadas em meio a inundações que atingiram o país no mês passado por ordenar que os funcionários continuassem trabalhando mesmo com o alerta vermelho emitido pela Agência Meteorológica Nacional. As enchentes causaram a morte de 230 pessoas. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: conheça o decorado do Landmark no Showroom Ayoshi, na Norte Sul 174.
4h34, Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Seja bem-vindo, Mário. Boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Dom Pedro. Em Campinas, o nosso ouvinte já perde tempo na chegada para a rodovia Anhanguera. Atenção, quilômetro 144. No sentido de Jacareí, movimentação maior, à altura já do Trevo de Souzas, atenção, à altura do quilômetro 127. Na Zeferino Vaz teve um acidente no quilômetro 114, agora a pista já liberada, mas ainda com lentidão. Atenção na chegada para o trevo de Barão Geraldo. Em direção de Paulínia, aí a movimentação é maior, já na altura do quilômetro 119, atenção também pela rodovia. Falando ainda, Lupe, do anel viário Magalhães Teixeira, que tem movimentação maior para quem vai em direção da Dom Pedro, atenção principalmente na saída pela rodovia Anhanguera. Lupe. Muito obrigado, Mário, que volta na programação da CBN no ponto final com mais informações sobre o trânsito. Conheça a Hiperbet. É tudo o que você procura numa bet, só que hiper é tudo no máximo. Acesse hiperbetbrasil.com. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. 4h37, estamos de volta com o Arena CBN. Grande abraço pro... Deixa eu ver aqui, final do telefone 6710, é o Fábio Albuquerque. Boa tarde, jovens senhores do Arena. Fábio de Hortolândia gostava de jogar futebol de botão. Até hoje tenho alguns guardados a 7 chaves. Olha que legal, hein? Isso é bom para passar aí pros filhos, pros netos, né? Pra falar, olha que a gente brincava. Eu já mostrei, o Arthur hora ou outra brinca, mas pra criançada de hoje, eu acho que é muito lento o jogo, né? A molecada de hoje, com esse negócio de celular e tal, eles não têm mais paciência. Mas, cara, eu gostava, sensacional, tá louco. O Robertson tá mandando uma mensagem aqui, mandando fotos. Lá no Swiss Park tem um caminhão quebrado, hein? Trânsito intenso. Foi lá ali no relógio, né? Já é pela manhã isso aí. Mas parece que é novo esse aqui, ó. Algo recente? Deixa eu olhar o relógio. ó. Ixi. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes aí com o pessoal lá do tenso trânsito. Ó, joguinho de botão. Opa! É o Denilson que mandou mensagem pra gente. Boa tarde, amigos. Ficava caçando passarinho, o famoso coleirinha, na antiga granja aí, lá em Sumaré. E hoje não me vejo prendendo os bichinhos. Agora mudou tudo, né? Antes era uma brincadeira saudável, né? Mas agora não pode. Vamos preservar a natureza. É o Sérgio que mandou mensagem aqui. Boa tarde, gostava de jogar golzinho de chinelo e burquinha. Edilson de Campinas foi quem mandou mensagem pra gente. Boa tarde. Essa aqui eu já li. Só mais uma aqui, depois a gente volta com mais mensagens. Boa tarde. Carlão jogou muito stop no colégio. Lembro como se fosse ontem. Quem? É o César Corsi que mandou mensagem. Cezão. E ele era ruim, né, ô Cezão? Pode falar pra gente, hein? Corintiano. Boa tarde. Gilson Medeiros Bugrino. Eu gostava demais de jogar bets na rua.
Banco Imobiliário, War Detetive, Stop, Super Trunfo e jogo de botão. Aí sim, viveu intensamente. São clássicos, né? Jogos interessantes. Bom, vamos lá. Ô Fábio Chaib, é com você agora. Campanha para pagar estádio do Corinthians. Tem fila de espera e mais de 5 milhões de reais arrecadados em 12 horas. É a vaquinha virtual que foi elaborada pelas organizadas do Corinthians para a quitação da Neoquímica Arena. O valor da dívida? Tá preparado para ouvir ou não? Você tá preparado para ouvir? Você aí que tá no carro, tá preparado para ouvir o valor? 710 milhões de reais para encerrar a dívida com a Caixa Econômica Federal. Ô Fábio Chaib, eu acho, não é certeza, mas que não vai dar não. É muita grana, né? 710 milhões de reais. O Corinthians começou ontem às 19h10, uma referência ao ano de fundação do clube, né? 1910. E em 12 horas arrecadou isso, 5 milhões de reais. Ela é liderada pela Gaviões da Fiel, né? Com aval do Corinthians e com aval da Caixa Econômica Federal também. E tem apoio de artistas que são embaixadores, como a Sabrina Sato, o Badauí lá do CPM 22 também, o próprio Romero, atacante do Corinthians. E eles esperam esse projeto durar 6 meses. Caso o valor seja arrecadado antes, o projeto acaba, evidentemente, mas não tem perigo, por exemplo, de penhora ou de bloquearem as contas do Corinthians, porque não é justamente do Corinthians, né? É uma parceria paralela, da Gaviões da Fiel tá liderando isso. Então, é uma ação muito legal, em menos de 12 horas, 5 milhões de reais. A gente sabe que, como sendo uma novidade e tudo mais, todo mundo se empolga nesse primeiro momento, mas é muito complicado mesmo. 710 milhões de reais em 6 meses é algo complicado, mas o Corinthians está fazendo essa força, principalmente a Gaviões da Fiel e todos que engajaram, né, nessa campanha. Então, eu acho muito legal esse movimento por parte da torcida, preocupada com um bem do clube, né, que é a arena, é aquilo que o torcedor do Corinthians mais sonhava. Claro que a casa do Corinthians sempre foi o Pacaembu, mas o Pacaembu, todo mundo sabe, ele é do municipal, né? E agora aí teve toda uma reforma e aí o que aconteceu? Veio a arena e o Corinthians tem que quitar, tem que pagar o estádio que hoje é dele. Na verdade, não é dele, mas se pagar a dívida, banco, né? É do banco. Mas se pagar a dívida, aí sim se torna um estádio do Corinthians. Eu acho muito legal esse movimento das torcidas organizadas, liderado pela Gaviões da Fiel, mas o Carlão, Cabelo, Chaib, cadê quem assinou esse documento? Quem era o presidente do clube na época? Quem eram os dirigentes? Quem era o diretor financeiro do clube? Quem era o diretor de patrimônio que viu ali toda a movimentação? Cara, é uma dívida gigante. A gente tá falando de 710 milhões. Quase, mais um pouquinho, bate 1 bilhão. Sim. É muita grana. Eu acho legal o movimento. Mas cadê os responsáveis? Será que eles vão doar pelo menos um pouquinho para ajudar? Um pouquinho não, devia doar bastante para resolver e quitar essa dívida. Realmente é muito bonita a ação, né? Prova de amor. Aliás, a torcida do Corinthians já deu inúmeras mostras, né, do que ela é capaz, apoiando o time em várias situações, 76, final do Mundial 2000 e por aí vai, Tóquio, a invasão em 2012, né, tudo isso dentro de campo. E fora dele é mais uma prova, né, do que a torcida do Corinthians pode fazer. Tal fanatismo, muito bonito, muito legal, dá livro, né, sensibiliza, sem dúvida alguma, mas não é o correto, né? Não era para ser assim. Eu lembro a época, né, com a farra dos estádios, época de Copa do Mundo, né, elefante branco daqui, elefante branco acolá, todo mundo falava, olha, desnecessário o Corinthians entrar numa loucura dessa, né, o próprio governo, a época, tal, a gente sabe muito bem. O Corinthians estava tranquilo no Pacaembu, um estádio tranquilo de se chegar, né, principalmente para quem vem do interior. E aí partiu para essa aventura. A Neoquímica nós já fomos lá várias vezes, é um estádio lindo, maravilhoso, super moderno, mas o Corinthians cometeu uma loucura, né? Uma loucura desnecessária, até para bater com o São Paulo, havia aquela briga do Juvenal, tal, o Morumbi foi descartado para a Copa do Mundo. Então
o Corinthians se seduziu com tudo que estava sendo proposto para ele. Agora, não teve o dinheiro, e agora a torcida do Corinthians faz aí essa Tem vaquinha. dois lados. Não é certo. É legal, mas não é certo, né? Tem dois lados. Eu entendo o ponto de vista do Lupe, e eu concordo que é razão. Mas eu entendo também a emoção, a mobilização. o lado do torcedor. Porque quem gosta de futebol, é capaz quem é apaixonado pelo clube, eu falo por mim, se eu fosse corintiano, eu contribuiria. Não, eu tô falando assim, a parte emocional... Mas você não é? Não sou. A parte emocional que você tá tocando, Cabilo, é exatamente o que eu penso. Entendeu? Né? E aí, o torcedor apaixonado, realmente ele vai fazer algo bonito, é algo maravilhoso, que sensibiliza, que emociona agora. A parte racional é uma dividida grande, sabe? E aí, pro torcedor, por exemplo, imagina o torcedor mais humilde. Eu não sei os valores, mas vamos supor que ele contribua com R$15, eu não sei. Sim, R$15 pra alguém pode ser, né? Mas ele vai estar contente, orgulhoso. Sim. Ó, eu contribuí, de repente vai ter no futuro um livro de ouro lá dos anais do Corinthians, que ó, fulano tal, contribuiu para o Timão. Então... E quem contribui, Cabelo? Sim, Chaibe. Quem contribui recebe um certificado e ainda pode ter o nome, Você imagine para esse torcedor na arena do Corinthians. É isso aí, ele emoldurar esse certificado. Olha, eu contribuí. Então... Não, o lado emocional, o lado de paixão, incontestável, é maravilhoso. Né, o amor, né, que o torcedor sente é algo que, nossa, meu Deus do céu. Agora... A dívida tá aí, né? Por causa de algo impensado, por causa de uma aventura, a torcida do Corinthians tem que se mobilizar para tentar quitar esse valor que realmente é astronômico. E tem um detalhe, né? Hoje eu até vi um vídeo do presidente Augusto Melo, né? Que aí fizeram um vídeo dele do ano, ele doou acho que R$1.000. Mas sabe quando dá uma tremedeira no dedo pra pôr aquele último zero? Passar do 100 pro 1.000? Sabe, vai ficando assim, ó, será que eu vou? Será que eu vou? Aí ele vê que tem uma câmera, eu vou, vai, depois eu vejo o que eu faço. Cara, é ele quem hoje à frente do Corinthians precisa tomar as rédeas para resolver esse problema. Claro, eu acho muito legal, mas não foi o torcedor que fez a dívida. Foram as pessoas que estavam à frente do Corinthians quando aceitaram pagar esse valor para ter um estádio próprio. Ponto. Repito, muito legal e muito bacana, mas eu acho que é muita grana. É muita grana. É muita grana. É que, por exemplo, um clube como o Corinthians, ele conta com torcedores de todas as classes sociais. Exatamente. Né? E só um detalhe, você tem que tomar muito cuidado, porque hoje a internet internet é muito boa. A internet é excelente, mas tem gente... Que usa pro mal. Tem um coração ruim e usa a internet pro mal. Então toma cuidado... Entra no site oficial certinho para que não haja nenhum problema. Mas você sabe que o Corinthians, historicamente, ele não é a primeira mobilização, assim, dessa vez é pro estádio, mas já teve até pro jogador de futebol em 80 e 82, o Corinthians fez uma vaquinha para trazer Paulo César Caju. Marcelinho Carioca. O Palmeiras fez vaquinha para contratar o Wesley. Então, Fábio Scheibe doou ou não doou? Quanto você deu, Fábio Scheibe, pra vaquinha pra contratar o Wesley? E aí a turma fica brava que perde pro Botafogo. Eu tenho parente que doou sim. Viu? Quanto você doou? Pode falar. Fala, Fábio Scheibe. Fala, doou. Pode falar. Eu tenho parente que doou sim. Tá parecendo aquele cara que vai no programa do Serginho, viu? Um amigo mandou perguntar. Um amigo meu. Era uma dívida junto ao Werder Bremen. Nossa. Lembra disso? Garoto. E não ajudou em nada, hein? Nossa, que fase. E ainda, rapaz, tem que juntar mais de 100 milhões por mês. É muita grana. E ainda que pague, fica a dívida do clube, que é quase 2 bilhões. O período é curto, né? É curto. 6 meses é um período Boa curto. tarde, engraçado. Que se eu tivesse devendo a Caixa, já teria tomado para leilão. Vamos ver Exatamente. aqui. Boa tarde. Se antes a torcida cobrava invadindo os treinos, ameaçando os jogadores, imagina após a vaquinha. Abraços. É o André de Barão Geraldo. São perguntas que é necessário, que são feitas, né, a respeito dessa opinião. O tema é polêmico. O tema é muito polêmico. Opa! Chegou a hora da poesia aqui no boa. Arena Vamos lá, CBN. vai. Respira, isso. Nossa, eu esqueci desse daqui. No fim virou um quadro do programa, hein? Que legal. Hora da poesia, sempre ele com o Ivanildo Magalhães. Boa. Guardadas em nossas memórias, brincadeiras do Visconde. Tira ou não tira do poço,
corria e subia no bonde. Na quinta e na sexta-feira, roubava a fruta do conde. E o nosso amigo Eliel brinca de esconde-esconde. Grande Ivanildo, sensacional. Já virou quadro. Já virou quadro. Aliás, Ivanildo, eu tenho um recado pra você que eu sei que você está preocupado em ter o melhor para a sua família, mas com muito conforto. Por exemplo, se você quiser correr, muita pressa, que seja brincando com seus filhos num belo jardim. Agora, se for para ficar vivendo com barulho, aquela confusão danada, mas que sejam com sons da natureza ou da chuva caindo no quintal. Olha esse tempinho de chuva, imagina caindo no quintal. Coisa que delícia. maravilhosa. Se for para escolher um local perfeito para morar, que esse local seja o Ville Santen. O Ville Santen, Carlão de Freitas, ele é um empreendimento com lotes a partir, preste muita atenção nesta frase, lotes a partir de 450 metros quadrados. E olha só, Cabelo, com uma grande área de lazer completaça. Completo. Uma área de preservação permanente, muita natureza e uma localização... Ó, se coloque no lugar, ó. Eu tô imaginando. Pertinho do Shopping Guatemi. Nossa. E da Hípica. Quer mais o quê? Você quer mais o quê? Cabelinhos Você brincando. quer mais o quê? Viva a exclusividade de viver bem no Ville Santen. Acesse o site para mais informações, villesanten.com.br e saiba mais. Arena CBN. Oferecimento Munkimaki, locação de caminhões Munk e guindastes, munkimaki.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número 1 em saúde masculina. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. É o seguinte, agenda da Superliga Masculina. Hoje, às 6h30, daqui a pouquinho, tem jogaço entre Suzano e SESI. E um pouquinho mais tarde, às 8 horas, tem o São José que encara o Neurologia Ativa do estado de Goiás. Pela Superliga Feminina, nós também temos jogo nesta quinta-feira. Tem Fluminense e Minas, às 9h30 rodada, jogo válido pela 7ª rodada da competição. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região.
Voltamos, 4h54, um grande abraço pro Roger, lá do Jardim do Lago. Ridículo a torcida fazer vaquinha, futebol virou negócio e rola muita grana nos bastidores. Tirar dinheiro dos pobres para pagar estádio, piada, é a opinião do Roger, que mandou mensagem aqui pra gente. Deixa eu pegar aqui mais participações. O Vitor Viana, do Planalto de Viracopos. Vinícius Bergantin está chegando, pois é. Ainda não tá fechado, tá, o Vinícius Bergantin. Mas é um nome que ganhou força nas últimas horas lá no Guarani, Carlão. É um nome importante, né, aqui da nossa região. Um treinador que se destacou no Ituano e na Ferroviária. E também quer recomeçar a carreira de treinador. Está no Flamengo, né, um status, está no Flamengo. Foi contratado a pedido do técnico Tite e lá permaneceu mesmo com a saída do Tite. Mas eu acho interessante para o próprio Vinícius, né, retomar a carreira num clube forte, né, independente da situação no Campeonato Brasileiro, que é a 3ª divisão, mas não deixa de ser uma vitrine o Guarani. Um grande abraço pro Benedito, lá de Indaiatuba. Indaiatuba nos abraça, tá mandando mensagem pra gente aqui, deixa eu ver. Boa tarde, o caminhão quebrado no Swiss Park é o mesmo que tombou, está terminando para remoção, é o Guimarães. Atualização. Lá, obrigado, viu? Antônio Guimarães que mandou mensagem, já vai melhorar, hein, gente? Calma que tá acabando, daqui a pouco melhora. Deixa eu ver, Júlio César mandou mensagem pra gente, também tá lá perto do Swiss Park. Ó, final do telefone 3639, como é que ele chama aqui? É o Felipe, jogava taco na rua. Taco na rua é a mesma coisa que o Indaiatuba é taco. É taco. Cada região fala de um jeito. Jogava 3 dentro e 3 fora. 3 dentro e 3 fora. Na rua, o gol era no muro. Rebatida também. É o Jonas Carneiro, torcedor da Ponte Preta, porque colocou aqui os emojis da macaquinha. Boa, Jonas. Tinha Melê também. Lembra de Melê, Carlão? Não, como é que era? Melê, que você fazia uma na trave valia 1 ponto. Tipo rebatida, né? Reba. Tipo rebatida. Na forquilha era 5. Exato. Aí rebatida, e teve um grande... Um dos maiores comunicadores que já se foi, que inclusive dava dinheiro, mas era uma máquina que ficava, aí a pessoa gritava gol! Do Silvio, muito boa. Gol show. Legal, show. Até o Ratinho... Tá fazendo ainda? Tá. Eu preciso acompanhar mais. Salve Arena, Felipe de Valinhos, brinquei muito de polícia e ladrão, voltava pra casa com os pés todos sujos. Grande Filipão de Valinhos, aliás, Valinhos também, Nos abraça carinhosamente. Tempo bom, boa tarde pessoal do Arena, tempo bom era jogar um bets e um truco à noite. Boa. Bioboquê, lembram? Feito com lata de extrato de tomate. É Bomboquê, não é bomboquê, Bolacha? Bomboquê, não é? Biomboquê? É isso mesmo? Tá certo? Eu não errei aqui não, né? É isso mais aí. ou menos isso se não aí. for, Mas eu quase sei, igual. a brincadeira eu sei. Deixa eu ver aqui mais uma participação antes do sarcófago, porque o Bolacha já tá impaciente. Bets, pega, mãe da rua, bolinha de gude, carrinho de rolemã e etc. Alex Indaiatuba. Indaiatuba, tinha audiência maciça. Tinha muitos que... Esse aqui eu não vou ler, não. Cuidado, não vou ler, não. Horário. Fui lá na curva e voltei. Boa tarde, amigos. Será que esse... Lê aqui. Ele quer... Será que dá certo ou não? Eu acho que não, né? Vamos lá! Vamos lá. Mais um. Opa, que coisa boa, hein? Que coisa legal. A participação do ouvinte é sensacional. Eles estão sempre atentos. Quem foi esse daí? Melhor deixar quieto. Nem o nome? Deixa quieto. Boa tarde, tá torto. Creio que a Gaviões está correta, pois quem fez a dívida não lembro quem foi. Mas quem deve é o Corinthians. E como somos Corinthians e o Corinthians é maior que eles, vamos pagar a dívida. É o Geraldo de Hortolândia. O coração fala mais alto. Vamos abrir os... deixa eu só ler mais uma aqui, ó. Quem tá aqui? Quem? Paulo Kikuchi. Boa tarde aos amigos da CBN. Que demora pra chegar este busão no Majestoso. Que a reestruturação seja não só com os jogadores, e também com amigos do presidente. Todos subam no busão. Jogadores medíocres foram contratados por estas pessoas incompetentes. Brigatti, presidente, tenho o maior respeito pelo Brigatti, como ponte pretendo que é. Agora, que muita gente suba junto com os jogadores, ok. Continuaremos ponte pretanos, estaremos juntos no Paulistão, na Copa do Brasil e Série C. Paulo Kikuchi. É enquete, e a enquete eles gostavam de soltar papagaio. Pipa, né? Maranhão. Exatamente. Vamos abrir? Vamos abrir. Vamos abrir porque já tá terminando, hein?
Essa música ela foi lançada no jogo do sarcófago que o William Cabelo separou lá no Acervo. É isso, né? No Acervo EP. Que envolve o Guarani, certo? O Guarani, o Bugre. O Guarani enfrentou quem? O Cruzeiro. Cruzeiro das Minas Gerais. Cruzeiro querido. Tão combatido, jamais vencido. Quem tinha no Cruzeiro? Você não vai acreditar. Ah, você tá brincando. O De La Cruz. Conheço. De La Cruz que surgiu Ferro Carril da Argentina. Muriaé. Ele rodou esse mercado. Argentina. Tá. Ferro Carril. Banfield. Não, Colón. Ele passou Argentino Júnior. Sim. Indicação de Dieguito. Dieguito? E ah. quando veio pro Brasil, não sei se você vai lembrar, ele teve uma rápida passagem pela Cabo Friense. Foi na Cabo Friense. Ele Rubro de Araruama. Isso. Ali, região dos lagos ali. A Jafim, né? Como é que ele chama? Que eu até esqueci. De La Cruz. O De La Cruz, tava no Cruzeiro. Que ano foi esse jogo, Carlos? Cara, eu vou ser estratégico agora. Cirúrgico. Essa música ela estourou em 2000, mas eu acho que ela foi lançada em 99. 99, é o palpite de Carlos Eduardo de Freitas. E o seu, Chaibe? Tá pensativo, hein, garoto? Eu tô lembrando dos bons tempos. Quando você fazia vaquinha pra contratar o Wesley, né? E hoje reclama que não tá ganhando título. Eu vi as gatinhas dançando, rebolando, era muito legal. Foi em 99 isso daí, mais ou menos, também. Achei 99, 2000. Cara. Vamos pro jogo? Pra você que tá no YouTube com imagens, cada dia é uma surpresa. E pra você que tá no FM, o áudio. No tempo, o jogo é arrastado. O primeiro chute a gol vem do time mineiro. O Guarani também não conclui as jogadas. Neste lance, Gilson Batata cruza, Marcinho ajeita para Renatinho chutar. As equipes voltam com outra disposição no segundo tempo. Aos 6 minutos, Rubens abre o placar. Guarani 1-0. O Cruzeiro reage. Alex Alves disputa a posse da bola com o Marinho, que afasta o perigo. O empate vem nesta jogada. Donizete Amorim cruza para Alex Alves fazer. Minutos depois, o Guarani fica de novo na frente. Marcinho, de cabeça, marca o segundo gol da equipe. O Guarani aumenta a vantagem. Luiz Fernando, numa jogada inspirada, capricha no terceiro gol. Final, Guarani 3, Cruzeiro 1. Eles ganharam, né? Temos ganhadores. Os dois. Carlão e Fábio Scheibe. Essa música fez muito sucesso. Muito sucesso. Guarani 3, Cruzeiro 1. Seletiva para Libertadores 1999. Guarani de Gleger, Marinho, Marcelo Souza, Edu Dracena, Renatinho, André Gomes, Luiz Fernando, depois Luiz Fernando Martinez, Silvini e Rubens Cardoso, Marcinho, depois Valdir Souza e Gilson Batata, depois Rodrigo Jaú, técnico Carlos Alberto Silva. Boa, pode fechar, ô meu glorioso Bolacha. Olha só que legal, rapidinho, sei que já tá em cima do laço. O Sérgio de Indaiatuba falou que jogava pelada em frente ao campo do Primavera, usando o portão do campo como gol. Isso, década de 80. Olha que legal. Do professor Colombo. E mandou um abraço também pro Virgílio, uma sugestão pra vocês, dar um pouco de espaço pro futebol amador. Ele fundou em 1974 o Colorado Futebol Clube, fez 50 anos. Grande Virgílio, parabéns ao Colorado. Vamos sim dar espaço também pro futebol amador de todas as cidades aqui da RMC. É o seguinte... Fim do Arena. Amanhã tem mais. Vamos falar de Libertadores. É decisão entre Atlético e Botafogo. Temos um encontro aqui a partir das 4 horas da tarde. Obrigado pelo carinho, obrigado pelas participações. Vem chegando aqui na CBN o ponto final. Valeu! Arena CBN. Oferecimento Munk Maqui, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmaqui.com.br. Melhore sua performance sexual com a clínica Upman, a número